Olá! Você sabe qual é a função do processador no seu computador? Neste vídeo, vamos explicar o que ele é, como funciona e as principais características. O processador é um chip responsável por execuções de cálculos, aceleração, endereçamento e também por tomar todas as decisões lógicas que basicamente resultam em todas as tarefas do seu computador. Desde a mais simples, como abrir uma janela, até a mais complexa, como criar uma animação 3D. Por isso, o processador é conhecido como o cérebro do computador. Ele funciona da seguinte maneira. Imagine o seguinte cenário. Um processador, ao lado dele nós temos a memória RAM e dispositivos de entrada e saída, como HD, mouse e teclado e um monitor. O meio de comunicação entre eles é chamado de placa-mãe. Ela é a responsável por ligar o processador a todos os outros componentes do computador. O processador executa três funções básicas. Recebe a entrada de dados, processa estes dados e fornece os dados de saída. Ok, mas o que isso significa na prática? Quando você digita um texto no seu computador, por exemplo, cada letra digitada é um dado de entrada. O processador recebe estes dados, processa eles e fornece a saída. Neste caso, tudo o que você digita aparece imediatamente na sua tela. E isso tudo é feito em frações de segundos. Mas não existe só um tipo de processador. Ele possui diversas características. Seguem algumas delas. Socket é o tipo de conexão física do processador com a placa-mãe e o responsável por transmitir energia ao processador. Núcleo ou core. Os núcleos são um dos responsáveis pela velocidade de processamento. Ou seja, quanto mais núcleos o seu processador tiver, mais funções ao mesmo tempo ele poderá fazer sem sobrecarregar o computador. Mas como disse, ele é um dos responsáveis pela velocidade. Outro fator importante é o clock. Primeiro de tudo, o clock é responsável por definir a frequência com que o processador consegue executar uma tarefa. Ele é medido por Hertz, que indica a quantidade de ciclos que ocorrem em um determinado tempo, neste caso, em segundos. Por exemplo, se um processador possui 2 GHz de clock, ele conseguirá lidar com 2 bilhões de ciclos por segundo. Ou seja, quanto maior for o clock, menor será o tempo de execução e mais rápido será o seu processador. Cache. Basicamente, o cache é uma memória auxiliar do processador, onde é armazenado os dados mais acessados e que serão processados. O processador acessa essa memória e executa rapidamente a ação. Este é mais um fator importante que tem impacto direto na velocidade do processador. Quanto mais cache, mais capacidade de armazenamento, maior será a sua velocidade. Se quiser saber mais sobre processadores, acesse o link na descrição desse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil.